Federal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Janeiro de 2021, o estado do Amazonas agoniza com a falta de cilindros de oxigênio para tratar pacientes graves do coronavírus. UTIs lotadas, faltam leitos, equipamentos de proteção e medicamentos. Manaus era o reflexo do caos na saúde pública de todo o país. E ao longo do ano, esses não foram os únicos problemas. Realmente não foi um ano fácil para todos nós. A Covid-19 foi e ainda é um desafio não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Eu sou Williane Rodrigues. E eu sou o Márcio Fontinelli. Está no ar a retrospectiva Interesse Público. O oxigênio é um elemento essencial no tratamento de pacientes com problemas respiratórios graves. Pois é, e foi justamente a falta do oxigênio um dos motivos que resultaram no caos na rede pública de saúde, não só no Amazonas, mas em todo o país. Se infectar pela Covid-19 em Manaus se tornou uma sentença de morte para muitos pacientes que desenvolveram sintomas mais graves. A cidade viveu o pior momento da pandemia, desde a primeira onda da doença em abril do ano passado. E a gente teve que fazer uma loucura para encontrar esse oxigênio. Quando encontramos o cilindro de 50 litros custando R$5 mil, 100 leitos, ambulâncias se acumularam nas entradas dos prontos-socorros. A taxa de ocupação dos hospitais ultrapassou 100%. O Ministério Público Federal no Amazonas apresentou um pedido de tutela de urgência à Justiça Federal para assegurar o fornecimento de oxigênio a unidades de saúde do estado e garantir o atendimento aos pacientes em tratamento durante a pandemia. Se mostrou necessário se socorrer ao Poder Judiciário para determinar que as autoridades que não estavam fazendo a sua parte o fizessem. Então, nós impetramos uma ação junto com outras instituições de fiscalização e controle para estabelecer medidas de coordenação que a União deve tomar para retomar o controle da situação na cidade e no estado. Desde o início da pandemia, o MPF já vinha atuando no combate e na prevenção da Covid-19. Você vai acompanhar agora uma parte dessas ações realizadas em todo o país para defender o direito à saúde e à vida. O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Pandemia Covid-19 do Ministério Público Federal trabalhou também durante todo o ano de 2021 para garantir a legalidade e a celeridade da vacinação nos estados. Em abril, a coordenadora do GIAC, Sandra Krieger, falou sobre essa atuação para o interesse público. E o objetivo sempre foi estabelecer uma linha de comunicação entre a instituição, Ministério Público Brasileiro nos seus diversos ramos, e também o Judiciário e gestores públicos. Nós temos que pensar em atuações do Estado como um todo, né? Porque quando nós imaginamos que um pedido individual de alguém, de internação, de oxigênio, ou mesmo de um grupo específico que altere a ordem de vacina feita pelo poder público, nós acabamos desorganizando essa sistemática e estabelecendo critérios que muitas vezes são locais, são isolados. Uma das ações foi a fiscalização do processo de vacinação dos brasileiros. Aliás, esse foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em fevereiro, mas, infelizmente, com muita fake news. Uma dose de esperança. Desenvolvida em tempo recorde, a vacina começou a ser aplicada no início do ano.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o final de fevereiro, devem chegar no Brasil cerca de 14 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, por meio de um consórcio global que envolve quase 200 países. A quantidade deverá ser suficiente para imunizar cerca de 10% da população. As doses que já chegaram por aqui foram distribuídas por meio de um Plano Nacional de Imunização, criado para definir prioridades e organizar a vacinação. Quem recebeu as primeiras doses, como o seu Arnaud, comemorou. Uma beleza, é um sossego, né? Uma paz de espírito. Mas teve muita gente tentando dar uma de espertalhão, furando a fila da vacina. O Ministério Público Federal estava atento. Também teve muita informação falsa na internet. As denúncias foram recebidas tanto pelo site oficial quanto por meio do aplicativo MPF Serviços. Com o avanço da imunização, a vida começou a dar os primeiros passos rumo à normalidade. Verdade, Willy. Aos poucos, o comércio foi reabrindo e as aulas presenciais sendo retomadas. No Rio Grande do Sul, depois de um ano sem aulas presenciais, o filho do Marcelo finalmente voltou à escolinha com todos os cuidados sanitários. Essenciais, né? São o cuidado, a gente vê desde a entrada, né, do critério de afastamento, de isolamento, quanto à higienização das mãos, as professoras todas com máscara. Penso que todos os cuidados que a gente deveria ter, o colégio vem adotando. Isso graças à recomendação do Ministério Público Federal no Estado, com orientações sobre as medidas de segurança que deveriam ser adotadas pelas instituições de ensino para evitar a contaminação de alunos e professores, não só em creches, mas também em toda a comunidade escolar. Tem alguns surtos que têm determinado fechamento. Então, justamente para evitar esses fechamentos abruptos, assim, logo no reinício, né, das aulas, a gente sugeriu essas medidas, né, que são em torno de 23 medidas, que dão um pouco mais de segurança para esse retorno, a fim de manter a permanência das atividades escolares. Mesmo com a sensação de quase normalidade, é impossível esquecer as mais de 600 mil vidas perdidas para a Covid-19. Parte disso em função do descaso do poder público. Em outubro, foi entregue à Procuradoria-Geral da República o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, que pediu o indiciamento de 80 pessoas. O que nós pedimos ao doutor Aras que ele possa pedir para se debruçar. São mais de 600 vidas perdidas. É um caos. 600 mil vidas perdidas, um caos instalado no Brasil na área sanitária e que a gente confia no trabalho da Procuradoria-Geral e dos membros do Ministério Público Federal. O relatório foi dividido em duas etapas. Na primeira estavam os responsáveis civis, na outra, autoridades com foro privilegiado. A chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências e dar a qualificação jurídica que porventura possamos encontrar e seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. Augusto Aras também destacou que a análise de todo o material será feita de forma criteriosa, sempre tendo como fundamento o respeito à Constituição e às leis. No próximo bloco, você vai ver que 2021 foi um ano difícil para as comunidades tradicionais e vulneráveis. Também foi um ano de mudar a forma como enxergamos o próximo. A palavra-chave foi respeito. Vamos relembrar a campanha lançada pelo Ministério Público Federal para conscientizar que ser diferente é legal.